Olá, pessoal. A gente continua a nossa série de conversas com iniciativas que contribuem para soluções do saneamento básico no Brasil, em ocupações urbanas precárias, áreas isoladas, comunidades rurais tradicionais. A gente vai conversar agora com a Deise Coelho, que é a nossa entrevistada. Oi, Deise, você pode se apresentar, por favor, para quem nos assiste nesse momento e contar um pouco sobre o seu projeto? Posso sim, Camila. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer ao IAS por esse convite para a gente falar de saneamento, né? Esse tema tão fundamental para a vida de todo ser humano. E vou fazer isso, vou me apresentar. Eu sou a Deise Coelho, nordestina de Pernambuco, né? Filha de Fernanda Eliane, mãe de Diogo e Ana Carolina, e agora a vovó de Filipinho, que está chegando aí para ser mais um serzinho de luz nessa dimensão. Eu gosto muito de malhar, de dançar, escutar música, viajar, receber família e amigos e adoro sorrir. Sou formada em engenharia civil há 37 anos, amo o que faço e decidi, de uns tempos para cá, que só quero atuar com saneamento para favelas e comunidades isoladas. Eu costumo intitular essa atuação de realizar saneamento inclusivo. Eu sou especialista de saneamento e, desde quando me formei, venho atuando nesse segmento. Recentemente, nós concluímos pela empresa Condomínio, a qual eu sou diretora, a coordenação de 35 projetos executivos de coleta de esgoto para o Programa de Despoluição do Rio Pinheiros, do Governo do Estado de São Paulo, executado pela Sabesp, especificamente para comunidades da Subbacia Água Espraiada. A Condomínio foi contratada pelo consórcio que está atuando nessa bacia, formado por 4 empresas, a ADP Barros, a GIMA, a FBS e a Diagonal, que é do grupo Condomínio, e que está executando essas obras de saneamento nessa subbacia. Eu acho também importante citar um outro projeto que eu gostaria aqui de colocar, que é uma guia metodológica de estratégia de conectividade que a Condomínio está formulando para o BID, o Banco Interamericano. E essa guia deverá ser aplicada em toda a América Latina. Nossa, são vários projetos, né, Deise? Eu gostaria que você contasse, se possível, como eles surgiram e em que pé eles estão nesse momento. Ok. Bem, Camila, eu vou falar do projeto Águas Espraiadas, né? Em 2019, o governo do Estado de São Paulo, através da Sabesp, ele lançou editais na modalidade leilão para a execução de um conjunto diversificado de obras e intervenções de esgotamento sanitário, a partir de um escopo obrigatório. Essas obras elas visam melhorar a qualidade ambiental das águas de 16 córregos que afluem para o Rio Pinheiro. A bacia do Rio Pinheiro ela é constituída por 25 subbacias, das quais 9, segundo a Sabesp, já estão totalmente saneadas, e essas 16 precisavam de obra para também atingir um saneamento não universal, mas quase universal. Então, esse modelo contratual é um modelo muito interessante, pois se trata de um contrato de performance, no qual cada um desses 16 lotes tem a meta definida pela Sabesp a ser cumprida. Meta essa que é economias encaminhadas para tratamento, bem como uma performance estabelecida de redução da carga poluidora dos córregos, que é a DBO, a principal carga poluidora, a demanda bioquímica de oxigênio. Essa DBO será medida após conclusão das obras, que estão sendo realizadas em média em 2 anos, na desembocadura dos córregos no Rio Pinheiro. A nossa atuação, como eu falei, é na subbacia Águas Espraiadas. Essa subbacia ela situa-se contígua ali ao aeroporto de Congonhas e tem como principal eixo viário que margeia parte do córrego a Avenida Roberto Marinho. Essa subbacia ela tem 50 comunidades que foram mapeadas e identificadas por nós, a exemplo da Levanta Saia e Sônia Ribeiro, que ficam ali na margem direita do córrego e da Roberto Marinho, e Souza Dantas, Vietnã, que ficam na região de Jabaquara, a região mais acima da bacia, que a gente chama a região de montante. Então, o que foi estabelecido pela Sabesp?
um incremento de novas economias para tratamento dos esgotos. Ou seja, a Sabesp estabeleceu para a nossa subbacia que deveríamos buscar, através da coleta e do encaminhamento para tratamento, 44.857 economias. O que é uma economia? Economia equivale a um domicílio, um comércio. Por exemplo, um prédio tem várias economias. Então, das 44.857 economias estabelecidas pela Sabesp, e assim ela estabeleceu metas para todos os 16 lotes, 40.037, ou seja, quase 90% dessas economias já estão coletadas, porém não tratadas. Então, portanto, necessitavam que se fizesse a interligação de um determinado ponto de coleta, no nosso caso, são 111 pontos, até o coletor-tronco. E o restante das 44.857, 4.820, não estão coletadas. Ou seja, elas necessitam que se implante rede de coleta do esgoto para também interligar o coletor-tronco. Na nossa subbacia, até já existe coletor-tronco implantado pela Sabesp. Aliás, em todas as 16. Só que, em geral, esses coletores existentes, eles situam-se mais na porção ajusante da área, ou seja, mais próximo ao Rio Pinheiro. Porém, foi definido para cada lote, para cada subbacia, um escopo obrigatório de ser implantado o coletor-tronco. O coletor-tronco é uma estrutura de transporte. No nosso caso, a gente implantou em torno de 14 quilômetros de coletor-tronco, né, para coletar todas as economias e mais 10% de economia, das 44.857, a Sabesp também definiu mais 10% para dar um bônus ao contrato. Então, no início do próximo ano, nós estaremos, antes do prazo de conclusão da obra, que é maio de 2022, nós começamos em maio de 2020, com praticamente a meta de economia mais o bônus, ou seja, quase 50 mil economias ligada ao sistema de coleta e tratamento dos esgotos da Sabesp. O tratamento de toda a bacia do Rio Pinheiro é realizado, a ET fica situada no município de Barueri. Para todos esses contratos, além das obras de coleta, como, por exemplo, esse coletor-tronco que eu falei no nosso caso, tem coletor de quase 1 metro de diâmetro, com profundidades em torno de 8 metros, onde foi implantado através de métodos não destrutivos. Nós também fizemos melhorias operacionais, tipo varredura no sistema de drenagem, para identificar se tinha esgoto lançado no sistema de drenagem, o que é, infelizmente, comum e não deve. Nós identificamos e retiramos. E as ações socioambientais e de comunicação. Essas ações buscam uma adesão consciente dos usuários aos sistemas e apoio à execução das obras, promovendo a participação dessas comunidades, formação de cidadãos mais conscientes, quanto à importância do sistema de esgotamento sanitário para a melhoria da qualidade ambiental e social desse ambiente urbano. Por fim, após a obra concluída, ou seja, a partir de junho de 2022, nós iremos monitorar remotamente o córrego por 1 ano para controle da qualidade da água e apuração da DBO. Essa apuração é mensal, será mensal, e deve ser sempre. A gente tem que atingir uma DBO menor ou igual a 50 miligramas. Isso também foi previsto, e definido como performance, meta de performance pela Sabesp. Esse patamar foi estabelecido pela Sabesp, para que a gente possa receber o bônus de 10% que foi incluído no valor da intervenção. Bem, veja, eu queria, a partir disso, dessa síntese, destacar alguns pontos que considero importantes para o enfrentamento desse desafio e também comentários sobre esse contrato. Pode ser? Sim, eu gostaria, inclusive, que você falasse exatamente isso, sobre os desafios que foram encontrados aí durante esse monitoramento, a implementação das ações. Pode ser, Deise? Claro, claro. Veja, eu vou iniciar pelo formato do contrato. Veja bem, para esse desafio que nós temos que enfrentar, para o desafio nacional de alcançar a meta do ODS,
né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio da ONU, que é o ODS 6, e do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, o qual definiu atingir até 2033 a meta de universalizar o acesso à rede de esgoto. Só um parênteses, isso não vai mais ser possível em função do ritmo dos investimentos, mas isso é outra questão, né? Então, voltando para esse desafio nacional, contratos com esse tipo de formato para as grandes cidades, nós entendemos que é o caminho. Por quê? Primeiro, veja bem, ele remunera as empresas por performance e não diretamente por obra executada. O que isso quer dizer? O operador do serviço, no caso a Sabesp, não vai pagar as empreiteiras, as construtoras, por tubo implantado, por escavação, por quebra ou reposição de pavimento, e sim por economia ligada ao sistema da Sabesp, que inclui a coleta e tratamento dos esgotos, o transporte e o tratamento dos esgotos, associado à melhoria da qualidade das águas, já que ele estabelece para pagar um bônus à redução da DBO. Ou seja, é um contrato que viabiliza a melhor forma de intervir em saneamento, que é buscar o esgoto na casa, no domicílio, através da coleta, e retirá-lo dos cursos d'água, garantindo o tratamento do mesmo. Com isso, o que é que está sendo feito? Melhoria da qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. Outro aspecto importante desse contrato é que reúne em um mesmo contrato uma equipe multidisciplinar. Você vai trabalhar com projetistas, porque é preciso realizar os projetos executivos, tanto dos coletores troncos como dos sistemas de coleta, das interligações, executores de obras e equipe social, porque tem as ações socioambientais e de comunicação. Ou seja, empresas com perfis que se complementam. Isso faz grande diferença, porque os interesses são os mesmos e todos atuam de forma integrada. Veja, no nosso caso, todos os profissionais que trabalharam, que estão trabalhando ainda, né, nessa intervenção, inclusive eu, que coordenei os projetos de coleta das 4.820 economias da meta, mais os 10% da meta total, o que totalizou 9.302 economias, trabalhamos no canteiro de obra, que fica situado dentro da subbacia Águas Praiadas. Bom, saindo desse formato de contrato, que no nosso entendimento é muito interessante, como eu falei, para a atuação nas grandes cidades, tá? Como a gente enfrentou esse desafio de executar uma obra com um prazo definido, sem brecha quase nenhuma de aditamento de prazo, porque é um contrato de performance, cumprir meta para ser remunerado, com projeto executivo a ser realizado, tanto para coletor-tronco, bem como para as redes de coleta, e trabalho social e de comunicação para toda a subbacia e as 50 comunidades que nós identificamos. É simples. Estabelecemos um método, realizamos um planejamento que é contínuo, monitoramos. Foi o que a gente fez. E atuamos de forma, como eu falei, integrada. O que é que eu poderia destacar sobre esse método? Primeiro, a gente olhou a subbacia Águas Praiadas e dividiu ela é grande, enorme, né? Uma área bastante grande, né? Tem quase 400 mil pessoas, tá? De água, pela Sabesp, tem quase 70 mil economias. Então, a gente pegou essa subbacia grande, o todo, olhou o todo, e dividiu em 11 microbacias, porque esgoto é declividade, São Paulo é vale. O que é que acontece? Além do córrego principal, Águas Praiadas, existem vários veios hídricos, cursos, pequenos córregos, que afluem para esse córrego principal. Então, a gente identificou os 11 principais e para cada uma dessas microbacias formada, planejamos a intervenção. E outro ponto importante, essa intervenção teria que ser feita de jusante, lá do final, próximo aonde chega no Rio Pinheiro, para montante. Por quê?
porque também estabelecido por esse contrato, nós trabalhamos 9 meses sem receber, fazendo o projeto e já fazendo a execução de obra. E foi estabelecido que, a partir do 9º mês, para começar o faturamento, 30% da meta de economia deveria estar ligada ao sistema da Sabesp, ou seja, está chegando lá no tratamento em Barueri, compreende? Então, a gente tinha que fazer essas obras de forma tal que já fosse ligando tudo que está sendo coletado, né, pelos 111 pontos, que já tinha coleta, e pelas áreas onde não tinha coleta, no coletor-tronco que nós implantamos e ligado ao coletor-tronco da Sabesp. Tá? Então, veja bem, foi com essa lógica e de forma integrada que realizamos toda a intervenção. Na partida, a gente considerou a informação dada pela Sabesp, que é um shape que está espacializado em um mapa, onde ela diz onde estão as economias. Tá? Eu chamo esse do nosso mapa luz. Né? E entendemos como a Sabesp estratificou essas economias, ela divide em três tipos. A economia factível, que é aquela que é só fazer a conexão da casa a uma rede que está passando na frente da casa, tá? É um trabalho mais social. A potencial, que é aquela onde você tem que fazer o prolongamento das redes, né? Prolongar, puxar os tubos para chegar até a casa ter acesso, o imóvel ter acesso. Eu vou falar de imóvel porque isso inclui comércio, inclui tudo. E a não factível, que é aquelas onde a ocupação ou é desordenada, no caso das comunidades, né? Ou está no fundo de vale, muitas vezes até em cima dos córregos. Então, essa precisa de uma solução alternativa. Então, esse aspecto foi importante a gente fazer esse mapeamento e dividir nas microbacias esse shape, essas economias, a localização dessas economias em 2 tipos de ocupação: área urbana ordenada e comunidades. Com isso, a gente espacializou o que precisava ser coletado, porque tudo que não estava coletado, as 4.820 da meta, estavam situados ou nas comunidades ou na ocupação urbana de fundo e vale. E para fazer essa coleta, a gente precisaria adotar um modelo não convencional para garantir que todas essas economias imóveis fossem inseridas no sistema de coleta da Sabesp. Para isso, a gente adotou uma metodologia da qual o fundador da condomínio, que é o engenheiro José Carlos Melo, criou há mais ou menos 40 anos, que é o modelo condominial. Esse modelo, ele associa uma inovação técnica a um componente de participação da comunidade, cujo, isso é muito importante, o principal foco é a busca adequada de atendimento a cada imóvel. E ele precisa se adaptar a todo tipo de ocupação. Esse modelo traz na sua base o conhecimento da realidade e busca soluções a partir dessa realidade, porque a realidade é o indutor da solução. E assim garante que todos os imóveis sejam atendidos e que seus habitantes façam também, porque ele alia a inovação técnica ao componente de participação, a adesão consciente ao sistema. Eu posso falar um pouquinho, Camila, muito rapidamente como ele funciona? Sim, eu ia até perguntar se esse modelo funciona em todas, para todas as áreas, quais são as áreas que ele funciona. Pode explicar mais para a gente, por favor? Sim, ele funciona, exatamente. Ele se adapta a todo tipo de ocupação. O que é que a gente faz? Primeiro, a gente define uma cartografia base, porque não dá para trabalhar com saneamento sem mapa. Tem que ter mapa, a gente tem que situar a situação, localizar, georreferenciar. Na sequência, a gente estudou as microbacias por comunidade e por área de fundo de vale separadamente, considerando aquele shape que eu falei das economias da Sabesp, onde elas estavam, tá? E fizemos no escritório, no primeiro momento, uma concepção de coleta preliminar.
como diz Mário Quitanda, a gente olha o mapa da cidade, no caso, olhamos o mapa da subbacia Água Espraiada, de suas 11 microbacias, como quem examina a anatomia de um corpo. Na sequência, com esse pré-estudo técnico definido, técnicos e engenheiros vão a campo para entender como a população afasta os esgotos de suas casas e, assim, propor a solução mais adequada de coleta desses esgotos para encaminhá-los ao tratamento. Ou seja, a gente une o saber técnico ao saber local, ao projeto autoral da comunidade. Então, você vai adequar aquela intervenção da comunidade autoral a uma intervenção técnica que garanta não mais essa coleta e para a drenagem, para os corpos hídricos, mas sim ir para uma rede de coleta, tubulações definidas, calculadas, dimensionadas hidraulicamente, tá? E ligada a esse coletor-tronco que vai encaminhar os esgotos até a estação de tratamento. Ou seja, esse projeto em comunidade tem que ser realizado lá, que eu chamo a escala 1 para 1, pisando nessa realidade. Então, o sistema condominial, o que é que ele faz? Ele considera a quadra, nas áreas ordenadas você tem a quadra, o grupamento de casa, nas comunidades você vai reunindo em função da topografia, em função da declividade, porque você vai fazer ali a implantação do sistema de coleta, e o esgoto trabalha na gravidade. Então, você tem que considerar o relevo, a topografia, para definir pequenos grupos de casa, e através do que a gente chama os ramais condominiais, que são tubulações implantadas com menos profundidade, em torno de 40 centímetros de recobrimento, já que nas comunidades praticamente não há carga móvel, ou seja, carro, né? E através de construção simples se executa a obra, garantindo a coleta de todos os imóveis. Quando a gente está na hora ordenada, esse ramal condominial ele pode circundar a quadra ou então ir para o fundo dos lotes, quando essa quadra está ocupando um vale. Portanto, esse sistema ele reduz custo de implantação, manutenção e operação. Essa mesma unidade, que a gente chama de condomínio, né, é também a unidade de participação da população. O que é que acontece? A gente vai a campo, confirma a pré-concepção que fizemos em escritório, tá? Volta depois para o escritório com todas as informações obtidas em campo, repassa as necessidades exatas para a equipe de topografia fazer os levantamentos topográficos. Ele tem que trazer para a gente cota para que a gente possa dimensionar esse sistema. E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, as equipes de engenharia social integrada, essa palavra é super importante, essa prática é super importante para se fazer esse saneamento, realizam reuniões condominiais, dialogando com esse grupamento de casa, com os representantes desses grupamentos de casa ou de quadra, com a população, apresentando quais são as regras de acesso. Por exemplo, qual é a tarifa que você vai pagar de esgoto? E o que ela significa? No caso aqui, a Sabesp estabeleceu que para todas as comunidades é a tarifa social, ou seja, é um valor fixo para um consumo de água até 10 metros cúbicos por mês, porque este mesmo valor que é pago pela água é pago pelo esgoto, entende? Então, a gente precisa explicar isso à comunidade, explicar como é o projeto, como o projeto foi elaborado, apresentar o projeto para esclarecer as dúvidas e para se também se apropriar dos anseios da população e para que ela possa fazer uma adesão consciente desse sistema. É um processo educativo e construído com eles e não para eles. Com isso, praticamente, a gente alcançou 92% de adesão em todas as áreas onde a gente implantou o sistema de coleta, principalmente nessas comunidades. Então, esse trabalho de diálogo, de co-criar com eles, de fazer com que eles entendam a intervenção e não chegar, olha, assina aqui esse termo. Não, a gente tem que discutir, tirar as dúvidas, porque existe o conhecimento da própria população. E, por outro lado, você está levando, de uma forma geral, mais o custo, né?
mais o pagamento de uma tarifa. Então, a gente precisa fazer um trabalho socioambiental com eles para que eles entendam que esse pagamento de tarifa pela operação e manutenção do sistema é um grande benefício à vida deles. E é nesse processo de discussão que a gente alcança esse êxito. Então, essa metodologia, a gente garantiu a meta que a Sabesp estabeleceu, o bônus, e mais, ainda a gente identificou mais quase 15% de economia que ainda precisará ser coletada. Ou seja, a Sabesp vai precisar fazer um outro contrato para universalizar, e ela quer, toda a bacia. Então, em termos de projeto, a Condomínio elaborou 35 projetos executivos para as comunidades. São 50, mas 15 não foi necessário, não era necessário o projeto. Algumas complementações só de coleta, de rede. Tá? Esses projetos têm ordem de serviço, ou seja, é o instrumento que define como a obra deve ser, e foi executado em 10 meses. Bem, é dessa forma que o córrego Águas Praiadas está sendo despoluído, e mais ainda, que nós estamos democratizando o atendimento por um sistema seguro de coleta e tratamento dos esgotos, direto, junto com o cidadão, propiciando a ele qualidade de vida e praticando o que eu disse lá na frente, como eu gosto de titular a nossa atuação, o saneamento inclusivo. Perfeito, é muito bom saber dessas iniciativas do condomínio, porque mais de 5 milhões, né, e 700 mil pessoas no Brasil não têm acesso ao banheiro, segundo o IBGE. E aí, quando a gente vê essas iniciativas, quando a gente sabe, conhece mais a fundo, como você está trazendo aqui, Deise, muita gente não sabe disso, é muito bom porque a gente percebe, né, a gente entende que o saneamento realmente tem solução, né? E é muito importante falar disso nessa programação do Dia Mundial do Banheiro. Quero muito agradecer a sua participação riquíssima aqui em nossa programação. Gostaria muito de pedir para que quem assiste agora essa live acesse nossas redes sociais, @Água e Saneamento _ no Instagram, Instituto Água e Saneamento no Facebook, Água e Saneamento no Twitter. Eu gostaria também, Deise, de que você compartilhe conosco uma mensagem sobre o avanço no acesso ao saneamento, se o saneamento para você tem solução e qual a importância desta iniciativa, né, a iniciativa da Condomínio, para avançar nesse acesso ao saneamento no Brasil. Ok, Camila. Veja, o saneamento tem solução sim, está aí mostrado que nós conseguimos, né, realizar esse contrato bem desafiador, bastante desafiador, com o cumprimento, né, de todas as exigências do edital, do contrato. E, diante disso, eu tenho algumas certezas, sabe, Camila? Essa minha jornada atuando nesse segmento me traz hoje algumas certezas. A primeira é que uma atuação em saneamento precisa ser integrada. Precisa integrar saberes entre os profissionais, para que a intervenção, né, seja eficaz e sustentável. E ela se integra com os demais atores, especialmente a população. Todos têm que trabalhar conjuntamente. Por isso, para nós, as pessoas são o elemento central no saneamento. Eu costumo dizer que saneamento são pessoas. Outro ponto importante que eu queria deixar aqui com esse nosso bate-papo, né, é que entender a realidade é uma questão crucial para uma intervenção em saneamento. Um diagnóstico objetivo que aponte problemas e desafios a serem enfrentados, ao mesmo tempo observe as potencialidades do território, as oportunidades que ele traz, territórios e pessoas, para que a gente possa obter as diretrizes e estratégias de atuação, é fundamental para qualquer intervenção. Ele deve ser realizado a partir das dimensões socioeconômica, territorial ambiental e socioorganizativa e cultural. Veja que dessa forma a gente trabalha com as questões físicas, né, uso do solo, infraestrutura, e sociais, ou seja, com o espaço e o homem que ocupa esse espaço. E, por fim, outra questão fundamental, e associando essa questão
do banheiro, é de suma importância que seja garantido a conexão do imóvel ao sistema. Então, muitas vezes, aquele imóvel não tem as condições hidrossanitárias adequadas para se ligar ao sistema. Não tem nem banheiro, né? Como uma intervenção que nós fizemos em Pernambuco, numa cidade chamada Tacaimbó, com recurso do BID, onde nós fizemos a intervenção dentro das casas. E muitas casas não tinham banheiro e levamos o banheiro para essas casas. Então, por isso, o BID nos contratou, como eu falei lá no início, para formular a guia que oriente como deve se proceder e efetivar essa garantia. E primordial, olhar a casa, porque o esgoto inicia ali. E é dali que a gente precisa ir buscar esse esgoto para levar ao tratamento. Eu agradeço bastante essa oportunidade de conversar com você, de estar aqui, né, contribuindo, porque é isso, é buscar as várias soluções que hoje, né, nós temos no Brasil, na América Latina, na África, potencializar essas soluções e, de fato, levar saneamento para todas as comunidades. Na Bacia do Rio Pinheiro são praticamente 500, né? E também para as comunidades isoladas, né? Comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas. Tem aí a região da Amazônia com um desafio gigantesco de comunidades incríveis que estão prontas para receber a intervenção e querem e desejam. Muito obrigada. A gente que agradece, Deise, a sua presença ilustre aqui na nossa programação. E aí a gente fica agora com a próxima entrevista dessa série de entrevistas, né, sobre soluções para o saneamento. Muito obrigada, e a gente está seguindo junto aí nessas soluções para o acesso ao saneamento básico no país. Muito obrigada pelo trabalho e pela entrevista. Conte comigo.